Seria possível chegar até o final do God of War Chains of Olympus no modo mais difícil com todas as armas do Kratos upadas até o máximo? A verdade é que se você já assistiu meus outros vídeos tentando fazer isso nos outros jogos da franquia, você já deve ter perdido as esperanças. Isso porque o único jogo que deu pra fazer isso foi o God of War 1. Já os outros, mesmo eu fazendo de tudo, coletando absolutamente todos os baús e matando todos os inimigos do jogo, não foi possível. Mas eu trago boas notícias, meus amigos. Eu fiz alguns cálculos antes de começar a jogar esse God of War e pelas minhas contas eu percebi que a chance da gente conseguir atingir nosso objetivo dessa vez são altíssimas. Mas se for muito fácil também, aí teremos um problema, até porque eu não vou sentir nenhum medo durante o desafio. E é exatamente por isso que eu gosto de jogo de terror. E se assim como eu, você também gosta de terror de verdade, tipo Resident Evil ou Silent Hill, sabe que o navegador comum é muito previsível. Então hoje eu apresento pra vocês o Opera GX, que é diferente de tudo que você já viu. Customizável pra caramba, com tema sombrio e mods que modificam tudo. Se liga, o navegador tem um adblocker padrão que te salva de anúncios que podem vir a te dar jump scare na internet, como por exemplo um certo urso aí de um certo jogo. E se você gostaria de sumir nas sombras, como se você estivesse jogando um jogo antigo do Silent Hill, você pode usar o VPN nativo pra poder camuflar os seus rastros. Mas você nem precisa disso, até porque você não faz nada de errado que precisa ser escondido, né? Se você, assim como eu, odeia sites claros que ficam te cegando, você pode ativar esse modo que forçam sites a entrarem no modo escuro, mesmo que eles não tenham essa opção. Olha só que coisa maravilhosa. E agora o melhor de tudo, o navegador tem mods que transformam sua experiência em algo assustador. Você consegue colocar coisas como sussurros, gritos e portas rangendo. Você literalmente consegue mudar toda a experiência de navegação com um clique, só instalando um mod diferente de terror, como por exemplo Resident Evil 4 ou Dead by Daylight. E se a ideia de trocar de navegador te assombra por causa dos dados que você tem lá, relaxa. Existe uma ferramenta no Opera GX chamada Quick Porting Tool, que ele importa tudo, históricos, bookmarks, cookies e todas as extensões Chrome. O Opera GX é definitivamente um navegador para quem vive no lado sombrio. Baixe agora mesmo pelo link da descrição, é de graça e você não vai se arrepender. Mas agora voltando pro vídeo, como eu tava falando antes, aqui no Chains of Olympus as chances da gente evoluir tudo dessa vez são altíssimas, maior até mesmo do que as que eu tinha no God of War 1. Será que dessa vez Lux, o herói, será capaz de maximizar todas as armas do Kratos sem utilizar nenhum tipo de glitch no modo mais difícil? É isso que veremos agora. Então estamos aqui no menu do jogo e eu posso selecionar a dificuldade mais difícil, que é o modo God. E assim que a gente faz isso, a câmera ela entra dentro do olho do Kratos, ou seja, o jogo vai se passar inteiramente dentro da cabeça dele, é isso que eu entendi. Bom, como vocês já devem saber, esse jogo aqui, cronologicamente falando, ele se passa entre o God of War Ascension e o God of War 1. E o Kratos aqui nesse começo do jogo, ele tem a missão de parar o Império Pérsia, então a gente é levado até esse lugar aí que são as margens de Ática pra poder matar o Basilisco, que é basicamente o general desse exército persa, e ele é o boss principal aqui do começo do jogo. Então a gente começa aqui a bater nesses soldados da Pérsia, e nesse começo de jogo aqui eu pesquisei bastante e eu não vi ninguém me falando qual que era a melhor maneira de farmar orb batendo nos inimigos, se era agarrando pra poder pegar brutal kill, se era batendo até pegar orb, eu não sabia, então eu tive que aprender por mim mesmo. E pela minha experiência, depois de alguns combates, eu percebi que o brutal kill, né, aquele bônus de orb que você recebe depois de estourar um inimigo, só vem quando você tem 10 hits acumulados de combo. Eu não sei porque funciona assim, nos outros jogos era só você agarrar o inimigo que você já recebia esse bônus, mas é uma mecânica bem interessante, né, porque ele te força a bater sem tomar hit pra conseguir esse bônus. Mas o problema é que nesse início eu ainda não tinha ciência disso, então tudo que eu fazia aqui era tentar conseguir o maior número de hits possível, então eu só levantava o inimigo pro alto e batia nele até ele morrer. E, enfim, depois de você matar todos os inimigos aqui, você pode usar essa besta pra poder quebrar esse barco, e assim que você faz isso, uma bola de fogo brota do nada e quebra esse chão. Aí entrando aqui dentro aparecem mais alguns inimigos que a gente tem que matar, e depois de finalizar eles eu vou tentar abrir essa porta e de repente aparece um ciclope e quebra ela. Eu achei que eu ia enfrentar ele agora, só que do nada o basilisco aparece e oblitera ele. Exatamente, o inimigo principal já aparece no começo do jogo. Na verdade isso é bem comum na saga God of War, agora parando pra pensar. Aconteceu a mesma coisa com o Colosso lá no começo do God of War 2. Mas diferente do Colosso, o basilisco tem uma barra de HP, o que facilita
bastante porque você pode ver o progresso da batalha e o quanto você vai demorar pra matar o determinado boss. Então nós vamos batendo nele, desviando dos ataques, desviando dessas rajadas de fogo que ele manda, e quando você tá perto de zerar o HP dele, aparece bolinha, a gente faz aquela série de comando para atordoar ele, aí o Kratos vai, pega esse pilar e taca na cabeça dele, e aí ele fica puto e sai correndo. Obviamente a gente não vai matar ele agora. Aí eu saio aqui fora, quebro um monte de coisa, praticamente tudo que você quebra aqui nesse jogo te dá orb. E aqui na frente eu consigo o meu primeiro baú de orb do jogo e também o meu primeiro baú de olho. E assim como em quase todos os jogos da saga God of War, tem mais do que você precisa de olho de pena para você aumentar sua magia e a sua vida no jogo. Eles fazem isso caso você perca algum baú pelo caminho, mas se você conseguir pegar o quanto antes, todos os baús que eram para ter olho e pena vão passar a ter muita orb dentro deles, então é importante que eu consiga pegar todos o quanto antes. Enfim, a gente puxa esse negócio e usa essa estaca de madeira para poder quebrar esse portão e mata mais alguns inimigos aqui, depois anda pra frente e passa por esse lugar e mata esses arqueiros e mais um monte de inimigo que aparece aqui, até que a gente roda essa manivela, passa correndo por esse portão e de repente você se depara com o exército de soldados da Pérsia. Aparece um monte de inimigo aqui, cara, a gente mata todos eles, soldado, arqueiro. Aqui do lado você pode quebrar essa madeira que tá meio rachada, que aqui dentro vai ter dois baúzinhos de orbes escondidos, a gente quebra aqui também pra poder subir essa escada, chuta essa madeira e de repente nós nos damos de cara com o basilisco novamente, só que ele aparece de longe agora e ele tá cuspindo fogo nas casas. Olha que vagabundo, cara. Enfim, a gente mata mais alguns inimigos aqui que aparece, depois a gente passa por essa ponte se equilibrando, abre essa porta e você chega no segundo boss do jogo, que é esse gordão aí, que ele tá meio que comandando os soldados da Pérsia junto com o basilisco, e a gente tem que matar ele. Ele é um boss até que bem fácil, que deixa essa luta um pouquinho chata, que fica spawnando inimigos infinitos pra ajudar ele, mas se você conseguir fazer igual eu, que foi basicamente desviar, correr e bater, você consegue matar ele bem rápido. Aí aparece bolinha na testa dele, a gente faz uma série de comandos, ele fala pra gente não matar ele vai dar todas as mulheres que ele tem pra gente, vai dar todos os dinheiros, o Kratos fala que aceita, mas ainda assim vai matar ele. Aí matando ele a gente consegue o poder dele, que é, como que eu posso explicar esse poder? Ele é tipo... Ouro. É basicamente o stand do Jojo. Ele é uma extensão da alma do Kratos. Aí toda vez que o Kratos começa a socar o chão, ele aparece e começa a socar junto. É um poder muito legal. Eu acho que ele é equivalente ao Poseidon Rage do God of War 1. Enfim, a gente testa a magia aqui nessa área, mata todos esses inimigos, até que a gente se depara com mais um minigame libidinoso de God of War. E é óbvio que o jogo te obriga a fazer isso pra você ganhar orbes extras. Olha que malditos, né, cara? Logo eu que odeio luxúria. Enfim, a gente sai dessa sala, abre essa porta, mata mais alguns inimigos aqui que ficam subindo nessas escadas, aqui aparece bastante deles, e depois de finalizá-los a gente pode usar essa besta pra atirar no basilisco. Aí ele vai sair correndo todo medroso. Aí a gente vai aqui pro lado, abre essa porta, roda essa manivela, desce, anda por aqui até que você chega numa parte onde aparece um ciclope, e dessa vez você vai ter que enfrentar ele. O basilisco não vai aparecer pra poder impedir você de matá-lo. E nesse jogo, cara, diferente dos outros, você não consegue usar o Ciclope pra matar os outros inimigos. Aqui você só finaliza ele normalmente, igual você faz no God of War 1 e 2. Depois a gente vai, sobe aqui, aparece mais um monte de inimigo pra gente matar, os arqueiros também. E depois de limpar toda essa área, nós finalmente conseguimos o nosso primeiro upgrade. Eu mandei a Lâmina do Caos pro level 2, moleque. Depois a gente vai aqui pro lado, quebra essas madeiras, puxa essa alavanca, desce aqui embaixo, limpa toda essa área, abre essa porta. Na frente aqui aparece mais alguns inimigos que a gente tem que matar, esses arqueiros vagabundo. E depois a gente tem que resolver esse puzzle, onde a gente tem que colocar essa caixa aqui e pegar esse corpo e colocar nessa outra placa de pressão pra essa porta poder abrir. Aí a gente vai andando pra frente até que a gente encontra mais uma porta e de repente você se depara com uma arena gigantesca, ou seja, boss fight contra o basilisco. E dessa vez é a boss fight final contra ele. Aqui o moveset dele é bem simplesinho, tudo que você tem que fazer é defender desses ataques mais simples que ele tenta te dar e desviar pulando dessas rajadas de fogo que ele dá, até porque se você tentar defender, ele vai te dar dano, então você vai ter que se virar, não tem jeito. Aí depois de você bater nele, ele vai sair correndo e vai começar a atacar umas bolas de fogo em você. Aí você tem que sair correndo, desviando dessas bolas de fogo até chegar na mão dele, apertar a bolinha, e aí de repente o Kratos pega esse pilar e taca na cabeça dele. Aí a gente entra na segunda fase. Aqui é o mesmo esquema, você vai bater nele de novo até que de repente ele vai ficar
puta e vai tentar te comer. Aí você abre a boca dele igual você faz lá no God of War 1 com a Hydra e ele vai sair correndo de novo. Aí você vai correndo atrás dele de novo, aperta a bolinha na mão dele e você joga mais um pilar na cabeça dele. Aí nós entramos na terceira fase. Aqui você só precisa bater nele até ele ficar completamente atordoado. Aí o Kratos vai, sobe em cima dele e ele mata de um jeito esquisito. Eu acho que ele faz o basilisco engasgar com o próprio bafo de fogo dele. Enfim, a gente finaliza o primeiro boss principal do jogo, entre aspas. Aí depois que a gente faz isso, o Kratos vê o sol simplesmente sendo sequestrado, igual quando ele mata o Hélio lá no God of War 3. Só que aqui o que acontece é que a Perséfone, que é a esposa do Hades, sequestrou o Hélio junto com o Atlas. Eu sei, isso é bem aleatório, eu também fiquei bem confuso quando eu soube dessa informação. Enfim, o Kratos ele começa a seguir aquela luz no horizonte até chegar na cidade de Maratona. Eu acho que esse é o nome dessa cidade na tradução. Enfim, a gente anda pra cá, desce essas duas paredes, quebra essa porta, entra aqui, encontra esse soldado, que ele é um soldado meio diferenciado, ele é um pouquinho mais reforçado do que os outros. A gente mata ele, depois a gente sai aqui fora, mata mais alguns inimigos, pega esse baú de olho que dá o nosso primeiro upgrade de vida desse jogo. Aí depois a gente usa essa caixa com fogo pra conseguir atravessar essa névoa, né, que o Kratos simplesmente não consegue passar por ela, por algum motivo, é uma névoa mágica, até chegar nessa porta. A gente abre ela e aqui dentro dessa porta aparece medusas infinitas. Sim, se você não girar essa manivela vai ficar spawnando infinitamente. Eu só não testei pra ver se todas elas dropavam orb. Eu admito que eu fui burro nessa parte, eu devia ter testado isso, porque se elas dropassem eu simplesmente tinha um farm infinito de orb pra eu poder facilitar a nossa jornada, né? Mas enfim, depois de girar a manivela a gente pega essa tocha e taca fogo nessa carroça. E ela funciona exatamente igual aquela caixa, você vai usar ela pra conseguir passar pela névoa e você vai passando por aqui até você chegar no Diego da Era do Gelo. Depois de estompar ele, você quebra essa parede, anda pra cá, sobe aqui e você se depara com o Templo de Hélios, que é um lugar gigantesco. Ah, eu esqueci de falar, mas daquela hora que eu tava empurrando a carruagem, eu peguei um baú de pena que me concedeu meu primeiro upgrade de magia do jogo. Enfim, a gente vai andando até o Templo de Hélios. Aqui aparece mais daqueles soldados reforçados que batem bastante. Apareceu medusas também, que eu tive que matar tudo. Depois eu fui andando por aqui, subi nessa parede, fui escalando até chegar no centro do Templo de Hélio. Aí a Athena começa a falar com o Kratos e ela concede a nossa missão principal do jogo, que é a missão de resgatar o Deus do Sol e devolver ele pro céu, porque basicamente sequestraram o coitado do Hélio. Aí o Kratos ele fica meio receoso, mas ele aceita de qualquer jeito. Enfim, a gente vai andando pra cá, puxa essa alavanca, sobe aqui nessa parte, aparecem esses inimigos novos que são insuportáveis, que eles tacam uma espécie de granada incendiária na gente. Enfim, a gente mata eles, depois desce aqui pra esquerda, aparece mais esses inimigos que eu matei tudo, depois a gente puxa essa alavanca pra aquele portão poder abrir. A gente faz o caminho de volta, puxa a alavanca pra poder descer aqui, faz o caminho de volta, sobe essa escada e aqui aparece um monte de inimigos sátiros, que eles costumam ser bem chatos em outros jogos da saga God of War. Aqui eu achei eles bem de boa de matar, apesar que aqui eles aparecem em um número muito maior, mas tudo bem. A gente passa pelaquela porta que nós abriu com a alavanca, depois anda pra cá, mata mais esse inimigo que taca granada incendiária, puxa essa alavanca e abre essa porta usando a lâmina do caos. Olha que legal, né, mano? Um dos melhores jeitos aí de abrir porta. A gente vai explorando tudo aqui, vai quebrando as coisas que dropa orb. Chega aqui na frente, aparece várias arpias pra gente matar, que nesse jogo elas são muito facinhas de matar. Na verdade tem dois tipos de arpia, essas aqui são as mais facilzinhas. A outra, se você tentar agarrar ela direto, ela simplesmente esquiva, é um saco. Mas essas aqui que são as mais fracas, elas são muito boas pra você farmar orb. Enfim, a gente tem que puxar essas duas estátuas pra conseguir puxar essas duas alavancas pra conseguir abrir essas duas portas. Primeiro a gente tem que entrar nessa aqui, onde aparece esse novo inimigo reforçado, que ele é bem mais forte do que aqueles outros. Por exemplo, ele você não consegue agarrar direto, você tem que esperar aparecer bolinha na testa dele pra você conseguir matá-lo. Enfim, depois de finalizar essa parte, eu consigo mandar a nossa espada pro level 3, mano. Conseguimos aí o segundo upgrade do jogo. Tamo conseguindo bem cedo até, mano. Como eu falei pra vocês no início, é bem possível da gente conseguir fazer isso nesse jogo. Esse vídeo vai dar muito bom. Ah, inclusive, se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo e também receber vídeos exclusivos que eu faço toda semana, você pode assinar o Seja Membro do canal por um preço de banana, exatamente. Você vai receber vídeos onde eu falo atrocidades que eu não falo aqui. Você só não pode contar pra ninguém.
Agora voltando pra gameplay, eu puxo essa alavanca pra aquela porta do outro lado poder abrir, a gente dá a volta, passa por ela, desce essa escada até chegar nesse elevador. E aqui é uma parte bem chatinha do jogo, porque enquanto o elevador tá descendo, aparece um monte daqueles inimigos soldados reforçados, e no final, quando você matar todos eles, vai aparecer um boss. Esse boss você tem que dar um ataque pesado pra poder quebrar o escudo dele, senão ele não toma dano. E depois de você bater um monte nele, ele do nada explode, não teve nem Quick Time Event. A gente vai andando até chegar nessa porta, a gente abre ela e derruba essa coluna pra poder chegar no meio da sala. Aí de repente começa essa cutscene aonde a estátua da irmã do Hélio, eu acho que é isso, ela fala pra gente que o Atlas sequestrou ele. O Atlas, pra você que não sabe, é aquele titãzão que você conversa com ele no God of War 2 depois de arrancar as asas do coitado do Ícaro. Por algum motivo ele sequestrou o Deus do Sol. Vai entender, né, mano? Esse maluco é brisado das ideias. Enfim, a gente anda, passa por essa outra porta e aqui nessa sala a gente tem acesso ao escudo do sol, que ele faz com que a gente consiga abrir portas, mas ele também é uma arma muito útil, porque se eu não me engano, se você upar essa merda, você consegue dar parry, e isso é muito bom pra poder desarmar os inimigos. Enfim, a gente mata vários soldados que tem aqui pra conseguir abrir essa porta, e de repente a gente se depara com uma escada giratória pra cima, e quase todos os jogos da saga God of War, quando tem uma dessas escadas, é porque ele tá te mandando de volta pra um cenário que você já passou do jogo, e nesse caso é o centro do templo do Hélio. A gente tá de volta aqui. E aqui nesse lugar aparece mais inimigos pra gente matar, mais um Diego da Era do Gelo. Mano, inclusive, velho, o que passou na cabeça da Blue Sky pra botar o nome do dente de sabre de Diego, né, mano? Olha que bando de imbecil, velho. Enfim, depois de matar todo mundo aqui, devastar com meio mundo, a gente pega o escudo e usa bem no meio da sala. Ele vai dar acesso a outra escada giratória, mas nesse caso a gente vai ter que descer e não subir. Ela leva a gente diretamente pra essa porta. A gente usa aqui e abre ela, e agora a gente tá dentro dessa sala. Aqui a gente só tem que pegar essas duas estátuas, colocar aqui em cima dessas luzinhas que estão saindo no chão. Aí a gente puxa a parede pra trás, entra dentro dela, ela leva a gente até essa outra sala. Aqui a gente tem que posicionar essas estátuas, deixar a luz alinhada aqui no meio dela pra poder chegar aqui e usar o escudo do sol. Aí fazendo isso, a escada é ativada pra sempre, a gente consegue subir aqui em cima e usar o escudo aqui nessa outra estátua. Aí de repente o chão simplesmente abre e forma uma escada pra baixo muito top. Engraçado os mecanismos aqui da Grécia Antiga, né, cara? Aí a gente desce nela, vai andando por todo esse lugar até chegar de volta lá onde a gente tinha conversado com a estátua da irmã do Hélio, e agora apareceu um portal ali. A gente entra nesse portal e sai dentro das cavernas de Olympus. Olha só que legal. Então a gente pula dentro desse laguinho, vai nadando, sobe essa parede e encontra a lança de Triton, que ela faz basicamente o que o tridente do Poseidon faz no God of War 1. Ele te permite ficar submerso debaixo da água infinitamente. O Kratos basicamente vira um peixão. Na verdade, já era pra ele ter esse poder, né? Porque no God of War Ascension ele também consegue algo semelhante a isso, mas ele perdeu por algum motivo. A gente mergulha nessa água, quebra essa grade na cabeçada, simplesmente com o impulso do nosso mergulho. Aí a gente vai nadando por aqui, vai coletando os loot que tem pra cá e puxa essa alavanca. E ela abre essa porta e também a parede ela vai pra frente de alguma forma misteriosa. Aí a gente sobe pela parede, vai subindo até você chegar nessa porta. A gente abre ela e agora a gente se depara com esse novo inimigo, que é uma espécie de minotauro gigante, que ele é bem chatinho de matar, ele fica tentando te dar chifrada, mas pelo menos a finalização dele é bem maneira. A gente pega a arma dele e finaliza ele com ela. A gente roda essa manivela para essa ponte poder se formar, a gente abre essa porta e encontra a irmã do Hélio, né, a Eos, acho que esse que é o nome dela. Ela fala pra gente ir atrás do fogo primordial aqui nas cavernas para tentar acender os corcéis, que são basicamente aqueles cavalos da carruagem do Hélio que a gente vê no God of War 3, porque assim o Kratos vai conseguir recuperar a luz do mundo. E ela convence o Kratos a fazer isso, dizendo que se ele fizer isso, o Zeus vai libertar ele dos pesadelos que ele tem, né, de quando ele matou a filha e a mulher dele. Então o Kratos vai andando por aqui, nadando, encontra mais daqueles inimigos chatos que tacam fogo, anda pra cá e encontra o fogo primordial. Sim, foi extremamente rápido. Eu não sei porque que a Els mesmo não saiu dali de cima e veio aqui pegar. Porra, era pertinho o bagulho, velho. Enfim, com esse fogo agora a gente consegue dar parry em projéteis e a gente usa isso pra poder quebrar essas estátuas e matar esses inimigos aqui. Olha só que coisa maravilhosa. É uma mecânicazinha bem legal que só tem no God of War 2, né, cara? Enfim, a gente vai andando por aqui, abre essa porta, desce aqui, aparece mais inimigos de fogo. A gente desce de novo no rio, nada e volta pro portal. A gente usa o fogo primordial aqui, ele faz meio que uma ponte de
fogo que a gente consegue passar por cima. A gente vai andando aqui, chega nessa porta, abre ela e ela leva a gente diretamente pra outro elevador. E aqui, cara, aparece uma porrada de arpia pra você matar. E eu peguei muita orb nessa parte, porque basicamente toda vez que eu finalizava uma arpinha com agarrão, como eu tava com um combo acima de 10 hits, eu ganhava um bônus de 10 orbes. Então depois de encher o meu rabo de orb, eu fui lá e mandei a Lâmina do Caos pro level 4. Só faltava um nível pra gente mandar ela pro máximo. Depois a gente sobe essa escada, vai andando, abre essa outra porta, entra nessa arena e aparece vários inimigos aqui pra gente matar. E depois de matar eles, nós temos que fazer esse puzzle, que talvez seja o puzzle mais difícil do jogo. A gente tem que posicionar essas 4 estátuas em cima dessas 4 placas de pressão bem posicionadas pra gente conseguir fazer o fogo primordial chegar bem nessa parte e a gente conseguir dar parry nele. Aí essa estátua de cavalo vai subir e a gente usa a chave nele. Aí de repente a alavanca lá do começo da sala some e aparece um lugar pra você poder usar a chave. E usando a chave ali, o elevador começa a descer pra caramba. Eu achei que a gente ia parar no inferno, mas não, a gente parou bem nessa parte aqui que a gente tava antes. A gente vai andando, passa por essa porta, anda mais um pouco e sobe aquela escada que a gente tinha feito no começo. Chegando aqui em cima, a gente empurra essa estátua até essa luzinha de novo, sobe aqui em cima dela pra conseguir usar o parry. Fazendo isso, outra estátua vai subir lá em cima, a gente escala a parede pra chegar aqui e usar a chave. Aí fazendo isso, uma luzona sai do templo de Hélio. E aí agora a gente vai ter que fazer o caminho de volta. Essa porta abre e ela leva a gente diretamente lá pro começo do templo. A gente desce essa escada, desce essa parede e de repente aparece um monte de inimigo pra gente matar. A gente finaliza com todos eles, farma o máximo de orb que dá pra farmar e volta lá pro começo do templo. E agora a gente tem que girar essas 4 manivelas que tem aqui. E fazendo isso, você libera um lugar pra pôr a chave, né, que é o escudo do sol. E quando a gente faz isso, parece que os cavalos aqui, eles ganham vida. E eles levam a gente diretamente pro Hades, né, que é o inferno. Assim, cara, o Kratos, ele vai pro inferno em praticamente todos os jogos, até nos novos, né, da mitologia nórdica, ele vai pra Helheim. Então isso aqui não é novidade pra ninguém. Provavelmente no próximo jogo que eu vou jogar depois desse aqui, que é o Ghost of Sparta, né, aquele que se passa depois do God of War 1, provavelmente ele vai pro inferno também. Eu tô esperando pra ver, cara, mas enfim, aí chegando aqui no Hades, a gente sobe essa parede e vai andando por aqui até você chegar nesse baú de olho que me concedeu o nosso último upgrade de vida do jogo. Ou seja, qualquer baú que era pra ter olho daqui pra frente vai passar a me dar orb. Isso é muito interessante pro nosso desafio, é claro. A gente vai escalando, matando mais alguns inimigos, vai subindo aqui até chegar no topo. Aqui aparece pela primeira vez no jogo a Medusa. Ah, Lucas, mas você já falou que tinha enfrentado a Medusa lá atrás. Então, cara, mas é que aquilo lá, na verdade, era um bicho parecido com a Medusa, mas não era Medusa. Até porque ela não petrificava, ela só deixava a gente surdo. Aí a gente tinha que rodar o analógico pra poder se soltar. Essa aqui não, essa aqui realmente petrifica. E é a primeira vez que a gente encontra ela no jogo. Ah, inclusive, infelizmente, nesse jogo nós não teremos o poder de petrificar os inimigos, que é uma coisa que eu uso em quase todos os jogos God of War, porque quase sempre petrificar um inimigo e matar ele depois dá um bônus de orb absurdo. Mas enfim, infelizmente nós não teremos isso pra nos ajudar. Eu mato essa Medusa, depois eu ando aqui pra cá, aparece mais alguns inimigos e uns ciclopes pra gente matar. A gente sobe aqui, aparece umas arpias e umas medusas também. Ah, falando em arpias, né, você já sabe, orb pra caramba. E graças a isso eu consegui mandar a nossa espada pro máximo. Agora a Lâmina do Caos está no Prime, moleque. A gente usa essa caixa pra poder subir aqui, sobe nessa parede, aparece mais um monte de inimigo pra gente matar. A gente derruba esse pilar aqui, sobe nesse lugar, sobe nessa parede, vai andando até chegar na frente desse portão gigante, no qual aparece um monte de inimigo pra gente matar e mais 2 bosses. Quando a gente consegue matar os 2, uma porta é aberta lá atrás. Então a gente volta, passa por ela, sobe essa escada, passa por essa porta e passando por ela a porta fecha automaticamente. E depois disso eu consigo mandar o poder de Ifrit, acho que é assim que pronuncia o nome dessa merda, né, que é aquele stand pro nível 2. Como vocês sabem, eu tava focando na Lâmina do Caos até o momento, então agora eu posso finalmente focar nas magias. E eu vou escolher a Ifrit primeiro porque pra mim ela é a mais roubada de todas as habilidades. A gente entra nessa sala aqui que tá cheio de armadilha e uns inimigos pra não matar, tem esse boss aí também que a gente tem que finalizar ele. Aí depois da gente limpar essa área, a gente vai andando até esse lugar onde a gente toca esse sino
inferno gigante e chama o Caronte. O Caronte, pra você que não sabe, ele é basicamente o responsável por fazer a transição do mundo dos vivos pro mundo dos mortos. E o Kratos pede a ajuda dele pra ele levar o Kratos até determinado local, só que o Caronte se recusa, porque o Kratos ele é meio que uma anomalia da natureza, já que ele é um mortal dentro do submundo. E aí ele simplesmente vai lá e mata o Kratos. É, exatamente, a gente morre pro Caronte em gameplay, igual aconteceu com os Zeus lá no God of War 2. É impossível de matar o Caronte aqui nessa boss fight, até onde eu sei. A única coisa que eu acho estranho, na verdade, é o fato da gente ter morrido dentro do inferno. Isso nunca vai entrar na minha cabeça, mas beleza. A gente spawna nesse lugar acorrentado, a gente se livra das correntes, vem aqui pra trás, pega esse baú de pena que concede para nós o nosso último upgrade de magia do jogo. Olha só que coisa maravilhosa. Agora todos os baús de olho e pena vão passar a ter bastante orbe dentro deles. A gente vai andando pra cá, mata esses inimigos, depois dá a volta aqui, sobe aqui, entra nessa arena onde aparece um monte de arpia, só que infelizmente não são mais aquelas outras arpias fáceis de matar. Agora começam a spawnar essas arpias mais fortes, que pra você agarrar elas antes você tem que dar um tapinha. Elas não são tão mais fortes assim do que as outras. Enfim, depois de finalizar todas elas, a gente anda pra cá até essa porta, abre ela, entra nessa parte onde aparece mais um monte de inimigo que eu tive que matar, passa por essa ponte de corrente esquisita, sobe nessa parede, vai escalando até chegar nessa outra arena. Aqui aparece mais um monte de arpia forte, medusa, que eu matei tudo. Depois eu rodei essa manivela, entrei nessa porta giratória que me levou até esse corredor, fui andando até chegar nesse minotauro gigante. Aqui primeiro eu mato esses arqueiros que ficam em volta da arena enchendo o saco e depois eu finalizo ele. Subo essa escada, vou me esgueirando aqui pela parede até encontrar essa alavanca. Puxando ela, essa porta aqui embaixo abre, a gente vai indo, passa por essa escada e chega numa arena que tá cheia de inimigo. A gente mata todos eles, depois puxa mais essa alavanca pra poder abrir essa porta, sobe essa escada e chega nessa sala onde tem esse trono. Aqui do lado você pode encontrar uma chave e depois que eu fiz isso eu fui lá e empurrei o trono lá embaixo. A gente desce junto, coloca o corpo em cima da placa de pressão para esse negócio poder subir e aí a gente vai lá e coloca a chave. Fazendo isso vai formar uma ponte e a gente passa por ela. Passando por essa ponte eu consegui mandar o Ifrit pro máximo, olha só que coisa maravilhosa. E logo depois disso eu entrei dentro da sala onde tem uma estátua dos Zeus. Aqui dentro apareceu dois bosses daqueles que eu preciso quebrar o escudo deles para conseguir infligir dano. Depois de matá-los eu fui lá e peguei a minha arma favorita desse jogo, que é a manopla dos Zeus, que parece muito a manopla do Thanos. E ela é uma arma muito divertida, ela é equivalente às manoplas de Nemeia do Hércules lá do God of War 3. Ela dá muito dano e o melhor de tudo, quando você bate com ela, os inimigos dropam orb pra você sem você precisar finalizá-los. Então a partir de agora eu vou focar em maximizar ela e eu vou tentar usar ela em todas as lutas que der. Principalmente nessa que vem agora, onde aparecem esses inimigos novos com escudos, que você pode quebrar esses escudos deles usando golpes pesados da manopla, é muito bom. Depois de matá-los eu voltei pelaquela mesma ponte que a gente usou pra poder chegar aqui. Quebrei essa porta usando a manopla, depois quebrei essa parede, depois quebrei essa estátua e depois quebrei essa outra estátua. Aí desci aqui, fui andando, passei por essa porta e de repente apareceu um monte de arpia. Depois de matá-las eu subi essa parede até chegar nessa arena onde tem essa medusa e mais um monte de inimigo. Depois de matar elas eu girei essa manivela, passei por essa corrente, subi nessa outra parede, fui escalando até chegar aqui. Depois eu fui andando e desci nessa arena que tava lotada de inimigo pra gente matar. A gente finaliza com todos eles, inclusive esse Ciclopes com armadura que aparece aqui. Gira essas duas manivelas, passa por essa corrente, pula em cima dessas plataformas, vai escalando aqui, passa por essa porta, vai andando, abre essa porta, mata esses três arqueiros e depois dessa luta eu consegui mandar a manopla dos Zeus pro level 2. Depois eu fui andando, abri essa outra porta, subi essa parede e encontrei mais um daqueles minotauros gigantes. Essa fase ela nem é difícil, cara. O problema é que enquanto você luta com ele, uns arqueiros vão ficar atacando flecha em você. Então depois de matar o minotauro, eu fui lá e matei os arqueiros usando o parry, né? Eu consegui refletir a flecha deles. Aí a gente vai, roda essas duas manivelas, passa por essa corrente, vai andando aqui, abre essa porta e chega numa arena que tem vários inimigos pra gente matar. Depois a gente puxa essa alavanca e vai subindo aqui por essa parede, vai escalando até chegar nessa outra alavanca. Quando você puxa ela, a cabeça do titã ela vai pra frente, fazendo você liberar uma parede nova. Inclusive nessa parede aparecem vários inimigos que supostamente era pra você matar na parede, só que eu esperei eles chegarem em terra pra conseguir um número de orbe maior.
Aí depois eu fui lá, desci a parede, pulei em cima dessa plataforma, fui rodando essa manivela pra plataforma poder andar enquanto vi uns inimigos tentar te matar. Depois pulei em outra plataforma que tem basicamente a mesma mecânica, fui rodando até chegar nesse negócio aí, que eu não sei exatamente o que é. Eu só sei que o Kratos vai e mete um socão com a manopla dos Zeus e forma uma ponte gigantesca de corrente. Aí chegando lá no final, o Kratos escala até chegar nesse lugar. Aqui a gente vai andando até chegar nessa parede, a gente quebra ela usando a manopla dos Zeus, a gente volta para aquela sala cheia de armadilha que spawna outros 2 bosses pra gente matar. Depois de finalizar eles, a gente anda de volta até o sino, só que dessa vez a gente não usa o sino. O Kratos simplesmente quebra o portão e está de volta no barco do Caronte, só que dessa vez, meu amigão, a gente chegou aqui pra te matar. É basicamente o que aconteceu no God of War 2, né? A diferença é que o Caronte não é o boss final. Enfim, essa boss fight com ele é muito difícil, pelo menos eu achei. Eu demorei mais ou menos 1 hora pra matar ele, até porque é a minha primeira vez jogando esse jogo também, então eu não fazia a menor ideia de como lidar com o moveset dele. E é bem diversificado, cara, porque ele tem 3 fases nessa luta. Essa aqui é a primeira, onde ele vai ficar te dando uns ataques de foice e mandando umas bolas de energia pra cima de você. Aí ele vai correr lá pra cima pra poder regenerar a vida, você tem que quebrar o pilar. Aí ele entra na segunda fase, onde ele vai ficar cuspindo fogo em você. Depois você faz o mesmo esquema de tirar metade da vida dele pra ele subir lá de novo. Você quebra o pilar pra ele não regenerar. E entramos na terceira e última fase, que ele vai ficar batendo essa foice no chão, você vai ter que pular. E aí quando você tira metade da vida dele de novo nessa terceira fase, vai aparecer bolinha. Aí o Kratos vai lá e finaliza ele usando a sua própria foice. É muito foda, cara. Só que na hora que o Kratos vai pegar o poder dele, ele volta da morte em formato de espírito. Só que essa fase é ridiculamente fácil. Tudo que a gente tem que fazer é refletir o golpe dele um pouco, que já vai aparecer bolinha pra gente apertar nele de novo. E agora o Kratos faz a melhor finalização possível. Ele basicamente começa a dar um monte de soco na cara do Caronte usando a manopla dos Zeus, igualzinho a gente faz com o Hércules no God of War 3. Aí depois o barco dele leva a gente até esse lugar, e aqui a gente consegue a ira do Caronte, que é basicamente aquele cuspe de fogo que ele fica te dando na fase 2. Inclusive agora o Kratos vê a filha dele tocando flauta e entrando dentro desse templo, e a gente vai atrás dela. Então a gente sai do barco, vai andando até o templo de Perséfone, que é a esposa do Hades. Então a gente vai andando, entra no templo, e de repente o Kratos vê a filha dele correndo pela escada. Então a gente corre até ela, abre essa porta e enfrenta um monte de inimigos que de alguma forma a Calliope, né, que é a filha do Kratos, não enfrentou eles, né, mas tudo bem. Depois de matar eles, eu consigo upar o escudo do sol pro level 2, que é o level máximo. Olha só que coisa boa, achei que ia ter que upar até o level 3 também. Mas enfim, depois a gente vai, sobe a escada de novo, passa por outras 2 portas, vê a filha do Kratos correndo de novo, enfrenta mais alguns inimigos aqui dentro dessa sala cheia de armadilha que cospe fogo. Depois de varrer completamente todos eles, a gente passa por mais 2 portas, vê ela correndo de novo, vai atrás, aparece mais inimigos de todos os tipos possíveis, a gente mata todos eles, e depois dessa batalha eu consigo upar a ira do Caronte pro máximo. Exatamente, eu evolui 2 níveis de habilidade de uma vez só, porque essa parte final aqui do templo da Perséfone dá muita orbe, parece que o jogo quis te ajudar a maximizar tudo aqui. Aí depois a gente passa por mais uma porta, enfrenta mais inimigos numa sala cheia de armadilha de fogo. Sim, os caras copiaram a sala passada. Depois a gente passa por mais uma porta e enfrenta uma das salas mais difíceis de todas, que é essa sala com vários minotauros gigantes. Mas depois de matar todos eles, você só anda pra frente nesse corredor enorme, chega nesse elevador que você sobe ele manualmente usando uma manivela. Quando você chega no topo, aí sim você vai enfrentar a horda de inimigos finais aqui do templo da Perséfone, que é bem difícil, aparece vários inimigos de todos os tipos diferentes. Aí depois de matar eles, eu fui lá e peguei os 2 últimos baús de orbes do jogo, e graças a isso eu consegui mandar a última habilidade que a gente precisava pro máximo, a Luz da Aurora, que é uma habilidade que eu acabei nem falando aqui, porque eu nem lembro quando eu peguei ela. Ela é tão inútil que eu nem sei, cara. Ela é equivalente ao raio dos Zeus lá do God of War 1. Mas é isso, pessoal, conseguimos colocar todas as armas do God of War Chains of Olympus no máximo. Eu tava com muita saudade de falar isso, porque eu só falei isso no God of War 1 basicamente. Em todos os outros eu só me lamentava por não ter conseguido, mas dessa vez Lukes, o herói, conseguiu maximizar todas as armas do Kratos no modo mais difícil, sem usar nenhum tipo de glitch ou trapaça.
Na verdade, glitch e trapaça é a mesma coisa, né? Mas eu também não usei nenhum farm e isso foi muito legal. Basicamente, eu só matei os inimigos de uma maneira eficiente pra dropar orb e peguei todos os baús. Então, provado, God of War Chains of Olympus é completamente possível de você conseguir upar tudo. Então a gente vai andando, passa por essa porta e o Kratos vê a filha dele correndo de novo. Aí nós vai atrás dela, abre essa porta até que a gente chega no bosque da Perséfone, que é onde ela tá. Então a gente chega lá e começa a conversar com ela e ela tá lá toda amargurada com a vida porque ela foi meio que forçada a casar com Hades. Caso você não sabia, a Perséfone é filha dos Zeus e ele fez a Perséfone forçadamente ficar com Hades pra ela poder cuidar do submundo e ela simplesmente odeia isso. Só que o Kratos tá cagando pra ela e só pergunta onde tá a Calliope, porque provavelmente ela deve saber. Aí ela fala que se o Kratos quiser ver ela, ele vai ter que entregar todos os poderes dele pra essa árvore. Aí eu fiquei puto, porque eu pensei, mano, vai acontecer igualzinho no God of War 2. O Kratos vai perder os poderes dele e depois a Perséfone vai chegar e vai matá-lo. Só que não aconteceu bem assim. Na verdade, a gente foi lá e entregou todos os poderes. Ah, inclusive nessa parte eu pensei, pô, aqui deve ser o final do jogo. Então, a desculpa que os caras deram por Kratos começar todo fraco lá no começo do God of War 1, sem poder, sem orbe, sem nenhum tipo de magia, foi essa parte. Aqui ele perde todos os poderes pra ele começar zerado lá. Só que não, cara. Depois que a gente perde os poderes aqui, a gente entra dentro do portal e encontra a Calliope. Aí o Kratos fica todo felizinho, igual ele ficou lá no God of War Ascension quando ele viu aquela ilusão. Mano, os caras ficam brincando com os sentimentos do nosso herói. Como podem fazer isso com o Kratos, essa alma tão pura e boa? Enfim, a Perséfone fica lá toda revoltada, falando que os mortais são todos iguais. O Kratos, ele escolheu seguir os seus desejos antes de qualquer coisa. E aí ela começa a revelar que quem fez tudo aquilo no começo, quem sequestrou o Hélio foi ela. Porque ela simplesmente quer matar todo mundo, incluindo ela. Simplesmente porque ela odeia a existência dela. Então ela foi lá, libertou o Atlas, roubou a luz do Hélio e agora ela vai quebrar o pilar que segura o mundo. Foi basicamente isso que eu entendi. Aí ela fala que se o Kratos quiser parar ela, ele vai ter que se livrar da Calliope, ele vai ter que ignorar ela. E a gente faz exatamente isso. Eu acho engraçado que aparece uma sequência ali de botão pra gente apertar a bolinha pro Kratos conseguir empurrar a filha dele, como se fosse muito difícil dele empurrar uma criança. Mas, bom, difícil fisicamente não é, né? Mas mentalmente deve ser a coisa mais difícil do mundo, né, cara? Enfim, a gente empurra ela e aí de repente spawna um monte de NPC que a gente tem que matar. E ao matar eles, a gente recupera nossas orbes, a nossa magia máxima e a nossa vida máxima. Ainda bem, né, cara? Porque eu pensei, pô, eu upei tudo aquilo à toa, cara, não adiantou nada, eu perdi tudo no final. Só que não, porque a gente precisa recuperar tudo pra ter a mínima chance de vencer a Perséfone. Porque em determinado momento o Kratos até tenta ir pra cima dela, só que ela só dá um hit nele e ele voa quilômetros de distância. Mentira, não foi tanto assim, eu tô exagerando. Mas enfim, depois da gente recuperar nossos poderes, a gente vai andando até essa arena onde aparece um monte de inimigo pra gente matar. São os últimos inimigos do jogo antes da boss fight final, então é bem legal. Depois de finalizar todos eles, você vê ela farmando aura lá em cima da escada. Inclusive foi aqui que eu gravei aquela cena do começo. Oh meu Deus, será que dá pra upar tudo nesse jogo? Bom, agora vocês já sabem que dá, né? Não precisa ficar fazendo misterinho. Agora a gente foi pra boss fight mais difícil do jogo, que é a boss fight contra a Perséfone, que se eu não me engano, ela é a primeira Valkyria que o Kratos enfrenta. E eu digo que essa boss fight é difícil mais pelo dano que a Perséfone te dá. Tem muitos ataques que você não consegue defender e se você tomar, você perde coisa de 80% da sua vida. Isso levando em consideração que eu tô com a quantidade máxima de vida que dá pra você ter no jogo. E mesmo assim eu sofri pra caramba pra matar ela. Pra você conseguir dar dano nela, você precisa dar parry em 2 golpes que são praticamente impossíveis de defender. Então você tem que acertar no time certinho. E outra coisa também, ela perde muita pouca vida por hit. Você precisa bater bastante nela. Só que o lado positivo é que você não precisa tirar toda a vida dela nessa boss fight. Você só precisa tirar metade, que daí ela já vai pra segunda fase. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu fui batendo nela, fui tirando de pouquinho em pouquinho até ela ficar com 50% de HP. E aí acontece uma cutscene onde ela abraça o Kratos e fala pra ele voltar pra Calliope pra tentar distrair ele pro Atlas vir e dar um socão. Só que o Kratos desvia e aí a gente sai pulando, dando um soco numas correntes. E se eu não me engano agora o Kratos ele prende a mão do Atlas lá em cima usando a manopla dos Zeus. Essa parte é muito foda. Inclusive o Atlas ele tá bem diferente do Atlas do God of War 2. E eu não sei porquê, cara. Esse jogo aqui saiu bem depois do God of War 2, se eu não tô enganado. Mas é em outro console, né? Então acho que é meio óbvio que o modelo ia ficar diferente. Enfim, a gente cai nessa arena e aqui você basicamente faz uma batalha de parry contra a Perséfone. Que ela vai ficar te mandando uns golpes e de vez em quando ela vai te mandar uns projéteis. Aí você reflete, ela vai cair e você vai ter abertura pra poder dar dano nela. Você tem que fazer isso várias vezes. E em determinado momento
momento vai ter uma hora que ela vai refletir o seu parry, aí você vai ter que refletir o parry dela. É muito foda essa parte, cara. Enfim, quando você estiver perto de arrancar toda a vida dela, você vai chegar aqui no centro e vai usar o escudo do sol para dar parry. E aí você vai meio que matar ela usando a luz do sol. Eu acho que é isso, mano. Aí ela vai ficar atordoada, o Kratos vai pegar a manopla do Zeus e vai, acho que arrancar o coração dela. Eu não sei o que ele faz, mas ela morre aqui pra sempre. E aí, como sempre, em todo final de God of War, acontece alguma explosão gigantesca proveniente de alguma morte importante que o Kratos realizou. E aí a gente tá nesse lugar e o Atlas, obviamente que ele não ia ficar quieto, né? O Atlas, ele fica manipulando a mente do Kratos pra ele se voltar contra os deuses. Ele pergunta por que o Kratos tá fazendo tudo isso. O Kratos fala que é tudo que ele pode fazer pra se livrar do passado dele, porque os deuses prometem por Kratos que aquelas memórias que ficam atormentando ele vão desaparecer magicamente da cabeça dele. Só que agora a gente sabe que é tudo mentira, né? Eles só falavam isso pro Kratos servir ele cegamente. Então no final a gente sai do submundo usando a carruagem do Hélio, se eu não me engano. E aí tem o pós-crédito, cara. E o pós-crédito eu achei muito foda. Ele basicamente mostra o Kratos caído do céu, né? Quando a gente saiu do Tártaro. E ele cai exatamente aonde começa o God of War 1. Na verdade, agora a gente sabe que o God of War 1 ele começa lá naquele barco. Só que o começo, de fato, né? Que é quando você dá play no jogo, ele começa em cima da montanha da Grécia. E ele cai exatamente ali na montanha mais alta da Grécia. Eu achei isso muito legal. Porque faria muito mais sentido ele cair no barco, né? Que é onde de fato, cronologicamente, começa o God of War 1. Mas não, o Kratos caiu aonde o jogo começa. Mas enfim, cara, agora pra gente completar todos os jogos clássicos do God of War, só falta eu jogar o God of War Ghost of Sparta, que é um God of War que se passa entre o God of War 1 e o God of War 2, que é aquele tempo de 2 anos que o Kratos fica reinando como deus da guerra. Na verdade, parando pra pensar agora, o único momento em que o Kratos foi de fato God of War foi nesse jogo, que é o Ghost of Sparta. Isso é bizarro, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas enfim, eu vi muitas pessoas falando que esse jogo é bom, então eu tô um pouco animado aí pra jogar. Mas é claro, eu só vou fazer isso se esse vídeo pegar 3.000 comentários. Exatamente, o vídeo passado eu dei uma meta de 2.000 comentários pra poder jogar o Chains of Olympus e vocês bateram com certa facilidade, então agora eu dou um novo desafio. 3.000 comentários e eu jogo o Ghost of Sparta. E a gente finaliza de uma vez por toda a mitologia grega. Na verdade, ainda tem aquele God of War Betrayal, né, que é o God of War em 2D, mas eu não sei se vocês vão querer que eu jogue aquele, porque, pô, mano, aquele joguinho lá parece jogo que você jogaria no Clique Jogos. Ah, e antes de me despedir, eu só queria amaldiçoar esse perfil do TikTok que tá literalmente baixando meus vídeos do YouTube e postando no perfil dele, sendo que eu já tô fazendo isso no meu. E eu fortemente recomendo que, se você deseja expandir o seu tempo de vida útil aqui nessa terra, que você pare de fazer isso. Agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau!